Quando for se preparar, vê se não marca bobeira. Preparatório Terra Cursos. Preparatório Terra Cursos. Oi, gente. E aí, hoje a gente vai falar um pouco sobre, então, viroses, bacterioses e protozooses, né? Um assunto bem legal, é curioso pra caramba, e aí a gente vai ver algumas particularidades destes organismos. A gente vai começar ali pelas viroses, mas antes de tudo, eu tenho que lembrar você que existem lá dois tipos de células. Não sei se vocês lembram, mas eu vou falar novamente. Nós temos as eucariontes e as procariontes. Lembrando que as procariontes não têm um núcleo individualizado, elas não possuem lá uma carioteca separando o DNA do resto do citoplasma. Diferentemente das eucariontes, ok? As protozooses são causadas por células eucariontes. São organismos unicelulares, ou seja, possuem núcleo, formados por apenas uma célula, mas que causam esse tipo de parasitose. Já as bacterioses são causadas lá pelas bactérias, organismos procariontes, sem o núcleo individualizado, com o DNA disperso no citoplasma, cuja única organela comum com as eucariontes é o ribossomo. Não é uma organela membranosa, beleza? Mas hoje surge lá algo diferente, que são os vírus. O que é o vírus? O vírus, ele, no geral, ele é fora do corpo, ele é apenas uma partícula, né? Uma partícula sem vida, sem movimento, sem nada. O vírus nada mais é do que uma partícula. Por quê? Lembra que a nossa primeira aula eu falei para vocês que a unidade viva, funcional e a menor da vida é a célula. O vírus, ele é um organismo acelular. E aí existe lá uma linha que não considera o vírus um ser vivo, e é verdade, fora da célula ele não tem metabolismo algum. Inclusive, dentro da célula, ele também utiliza o metabolismo da própria célula. E dentro da célula, ele consegue se replicar, mas utilizando o aparato celular. Mas ele não possui célula. Então, para ser um ser vivo, eu preciso de ter célula, ok? Mas existem lá alguns fundamentos que caracterizam o vírus lá como ser vivo. Como, por exemplo, ter material genético próprio é característica de ser vivo. Então, ter célula é um. O vírus não responde. Ter material genético próprio é outro. O vírus responde, porque ele tem material genético próprio, né? Evoluir é uma característica de ser vivo. Então, o vírus também consegue evoluir. Ele consegue lá sofrer modificações ao longo de gerações e, com isso, conseguir se manter no ambiente. E uma outra característica do vírus também, que corresponde lá ao ser vivo, consequentemente, é a replicação. Ele consegue se multiplicar, ele consegue se reproduzir, somente no interior da célula. Existem lá algumas denominações diferentes que pode cair para você lá numa prova e você ficar, pô, o professor não falou disso, o que é isso? Bom, geralmente aí depende muito ali da banca, né? Se ela for mais específica, mais aprofundada. Por exemplo, a CESP tem muito isso, ela é mais específica, ela vai mais no conteúdo, mais na raiz. Se for deste tipo, se for mais aprofundado, ele vai se referir a virion. O que é um virion? O virion é um vírus fora da célula. Se estiver fora da célula, significa que ele não tem atividade nenhuma. Então é chamado de partícula viral ou virion. Se estiver dentro da célula, significa que ele está exercendo atividade, se replicando de alguma forma. É chamado de vírus, ok? Bom, vamos lá? Vamos ver aqui alguns tipos de vírus, então? Bom, a gente tem aqui, né, alguns formatos, né? Nós temos lá o ebola vírus. Então, quando a gente fala, por exemplo, lá do coronavírus, a gente está falando do formato do vírus. E aí é isso que dá o nome à família, né? A família do corona, a família do ebola, do hepatite, você tem aqui bacteriófagos, influenza, então você tem vários tipos de influenza, vários tipos de adenovírus, né? Você tem lá vários tipos de vírus de hepatite, né? E você tem aqui o HIV,
né, que isso é bem similar aqui à influenza, como você mesmo pode perceber. Bom, o que a gente usa para estudar os vírus, né, o comportamento viral, como eu disse, ele está dentro de uma célula, está no interior de uma célula. Como é que você vai estudar algo que está dentro de uma célula? Não tem como você ter acesso ao interior desta célula. Não tem como você ver o comportamento disto se você não tem como tirar uma célula do corpo e observar esta célula, né? Até porque ela morreria. Então a gente estuda em micro-organismos unicelulares. E o vírus escolhido é esse vírus aqui, chamado de bacteriófago. Parece até uma nave espacial, né? Bom, e aí o que é importante para a gente? É importante a gente entender como o vírus se reproduz, como ele se comporta, como ele entra, o que ele faz. E aí, estudando o bacteriófago, que é um parasita de bactérias, a gente consegue, pelo menos, ter uma noção de como os outros vírus entram e qual é o tipo de metabolismo que ele exerce, né? As etapas metabólicas que ele exerce no interior da célula. Olha só. Primeiramente, esse vírus, então, ele se acopla à membrana celular, ok? Bom, se acoplou à membrana da célula, aí ele está lá, ele é portador do material genético, ele possui o material genético celular. Com o material genético dele, o material genético viral, ele vai lá e faz o quê, moçada? Ele vai injetar o material genético dele. Então ele vem aqui e lança o material genético dele no interior da célula. Então joga aqui o materialzinho dele aqui no interior da célula. Perfeito, ó. Jogou. Quando ele joga o materialzinho no interior da célula, o que este material vai fazer? Bom, aí tem dois caminhos que este material vai fazer, ok? E aí, lembrando que o vírus mata a célula não produzindo alguma toxina para ela, mas ele obriga a célula a multiplicar, até a célula romper. Então ele acaba matando a célula, rompendo a célula de tanto ela se multiplicar, de tanto ela multiplicar novos vírus, perdão. Bom, então olha lá, esse material genético viral que está em vermelho, ele vai se fixar ao material genético da própria célula. Então o que eu tenho aqui, essa rodelinha aqui, é o núcleo da célula? Não, é o DNA dela. O DNA, o material genético viral, se conecta ao material genético da célula. Este é um caminho. E aí qual é o grande lance? Sempre que essa célula aqui, aí ele fica quietinho lá, ele está grudado lá, fez amizade com o DNA, está todo mundo junto. Qual que é o caminho? Sempre que esta célula se multiplicar, ela vai ter que multiplicar o DNA dela. Porque se ela vai passar de uma para duas células, então ela precisa duplicar o material genético, ou seja, ela precisa duplicar o DNA dela. Então sempre que ela duplicar o DNA dela, ela vai duplicar também o DNA viral que está acoplado ao dela. Não tem como diferenciar qual DNA é qual. Então ela acaba duplicando tudo. Então ela duplica o material genético dela e duplica também o número de células. Então o vírus fica ali latente, né? Um tempasso ali dormindo e a célula vai se multiplicando, ele vai se multiplicando e pegando carona e aí ele consegue estar em todas as células que se multiplicaram. Bom, aí, moçada, pode acontecer do vírus ir se multiplicando junto com a célula e ficar dormindo lá. Você vê muito isso, pessoas que têm herpes labial, por exemplo. É um vírus, né? O vírus da herpes. A pessoa que tem herpes labial, ela não fica com herpes o ano inteiro, né? Existem ali alguns momentos em que ela vai manifestar a herpes, né? Aquela bicheira na boca lá. Aí, o que está acontecendo quando ela não manifesta? A pessoa fala, eu tenho herpes, mas por que eu não estou vendo? Porque o vírus está fazendo o quê? Ele está junto com o DNA lá da pessoa, e aí sempre que a célula da boca se multiplica, ele também multiplica com a célula da boca. Em algum momento, o ambiente vai favorecer e aí ele vai falar bem assim, beleza, chega de ficar em silêncio, já tem um número gigantesco de vírus, então agora a gente vai provocar revolução nessa boca. E aí ele pode optar de sair nesse ciclo que é chamado de lisogênico, né?
e passar a fazer esse ciclo aqui, ó, que é chamado de ciclo lítico. O que é no ciclo lítico? No ciclo lítico, o material genético celular, ele sai, né? Ele sai, desacopla do DNA, e aí ele passa a fragmentar o DNA da célula, ou seja, o DNA viral, ele exerce lá uma ordem que faz o DNA da célula ser fragmentado. Então ele mata, vamos dizer assim, o DNA da célula todinho. Então ele fragmentou o DNA da célula. E à medida que ele fragmenta o DNA da célula, ele dá o comando para produzir novos vírus, ou seja, ele agora não vai replicar a célula. O DNA viral, ele passa a se multiplicar no interior da célula. Então ele vai se multiplicando, e ao mesmo tempo ele vai produzindo novas cápsulas virais, novas capinhas virais. Ou seja, ele já multiplicou o material genético, que é a informação para produzir novos vírus, e agora ele está multiplicando nada mais, nada menos do que as cápsulas virais. Moçada, quando ele faz isso, né, quando ele multiplica essas cápsulas virais, o material genético dele entra nas cápsulas virais e passa então para uma fase lá de montagem, né? E depois da fase de montagem ele vai fazer o quê? A liberação, ou seja, os novos vírus se rompem, todos eles com material genético aqui, ó, no interior da célula, material genético novo, e aí eles passam a parasitar novas bactérias, ou novas células, melhor dizendo, ok? Então, no ciclo lisogênico, o material genético se associa e fica lá dormindo, só se multiplicando junto com as células. Então, a célula multiplicou, ele multiplica também. No lítico, ele para de se multiplicar junto com a célula e passa a se multiplicar dentro da célula, provocando a ruptura da célula e liberando novos vírus que vão parasitar novas células, ok? Muito fácil. Moçada, a estrutura viral, bota aí para você no cantinho, para ficar fácil, né? Bota aí estrutura viral. Galera, o vírus, o que ele possui, né? Ele é composto basicamente por um capsídeo. Professor, o que é um capsídeo, né? Galera, um capsídeo nada mais é do que a cápsula viral, né? Então ele vai ter aqui uma cápsulazinha. Vou fazer aqui para você, ó. Uma cápsulazinha viral. Então esse aqui é o capsídeo. Show de bola. Cápsula viral. Essa cápsula nada mais é do que proteína. Então, você vai ter várias proteínas formando uma capinha. O que mais um vírus precisa? Olha como o bicho é simples, né? Ele vai precisar, moçada, de um material genético. Então, ele vai ter material genético. Que material genético é esse? O material genético, ele pode ser DNA, ou ele pode ser RNA. Simples assim. Olha lá. Então, o que você tem lá? O material genético. Aqui, eu vou colocar RNA. Professor, qual a diferença de DNA e RNA? A diferença de DNA e RNA é que, básica, né? Basicamente assim, a grosso modo, o DNA ele é formado por uma dupla fita. E o RNA ele é formado por uma fita. Então, seria mais ou menos isso daqui, ó. O DNA, ele tem uma fita de informação e tem uma complementar fita de informação. Esse é o DNA. E o RNA, ele teria apenas uma fita. Um outro detalhe, né? O DNA, ou melhor, o RNA origina-se do DNA. Ok? Então, o DNA produz RNA. Para quê? Porque o RNA é como se fosse o gerente. O DNA é o dono da parada toda e o RNA é o gerente. Então, o DNA passa informações para o RNA e o RNA manda o campo de produção
produzir a ordem do DNA, ok? Tem vírus que é feito só de DNA e tem vírus que é feito só de RNA, beleza? Bom, outra coisa também que a gente vai encontrar... Ah, então o material genético aqui, vou fazer aqui para você, ó. Outra coisa que você vai encontrar no vírus, nada mais é do que membrana. Só que aí é membrana plasmática, e a membrana plasmática, ela é feita da membrana da própria célula, né? Aqui ela recebe o nome de envelope. Envelope. Então, quando fala lá na prova que um vírus é envelopado, ele está falando que ele possui uma membrana em volta dele. Essa membrana é de onde? É da célula que ele saiu. Então, quando ele sai levando um pedaço da membrana dela. Vira um envelope. Beleza? Então, basicamente, o vírus ele tem que ter uma cápsula protegendo o material genético dele, ele tem que ter o material genético dele. O que tem no material genético do vírus? A mesma coisa que tem no seu material genético, O que tem no seu material genético? Como fazer outro de você. No vírus, vai ter o que no material genético dele? Como fazer outro vírus. Simplesmente isso. E você vai ter aqui o envelope, que é uma membrana lipoproteica. Beleza? Bom, vamos lá então, partindo aí disso. Já falei que o vírus, então, ele precisa de uma célula para poder se replicar. Vimos também que ele é um organismo acelular, significa, então, que um vírus ele não possui célula, não possui metabolismo, ele não se multiplica fora da célula, ele não se reproduz fora da célula, neste caso, né? Como é que eu vou matar um vírus se ele não respira? Não tem como matar vírus, né? Ah, eu vou matar um vírus porque é desse jeito. Mentira, não tem como matar, ele não respira. Como é que você mata alguma coisa? Ou você faz parar de respirar, então você corta o oxigênio, ou você mata de fome, só que o vírus não come. Como é que você vai matar um bicho que não come? Né? Você pode também impedir a multiplicação dele, mas como? Se ele não se reproduz, principalmente fora da célula, não tem como. Você matar um vírus, você tem que matar a célula que está nele. Ou melhor, que ele está. Não tem, né? Você não tem medicamento que faça isso. Então, o que é feito geralmente? O que é feito é você fazer remédios que vão te dar, que vão tratar os sintomas do vírus, né, da doença. Por exemplo, você está lá gripado, você pegou lá uma influenza, né, que é o vírus da gripe. Você pegou lá uma influenza. Aí, um resfriado, né? Você pegou lá um resfriadozinho, aí você está lá com dor de garganta, dor de cabeça, febre. Aí você toma um remédio para gripe, por exemplo. Ah, remédio para gripe. Eu tomo remédio para gripe. Você não toma remédio para gripe. Você toma remédio para amenizar os sintomas que o vírus causou no teu corpo, né? Então você toma remédio para amenizar sintomas. Você está tratando o sintoma. Ah, mas eu curo. Não, você não cura. É porque você para de puxar a meleca, que fica lá o tempo todo, é porque você tomou lá um remédio, né? Um descongestionante, algum remédio que fez constrição, secou a mucosa e aí você não tem mais meleca. Ah, mas eu não estou mais com febre, estou me sentindo bem. Ok, você tomou lá um antitérmico, né? Remédio para dor, né? Você tomou remédio para tratar dos sintomas. Agora, para acabar com o vírus, não. Então, quem acaba? Porque ele some. Geralmente, seu próprio corpo faz isso. Nós temos a capacidade de produzir, de acabar com toda e qualquer doença, né? A dificuldade são com as autoimunes, com certeza, porque aí é o próprio corpo, o próprio sistema de defesa atacando ele mesmo. Mas, do geral, os patógenos, a gente produz defesa contra todos você imaginar, até contra o câncer também, conseguimos ter defesa contra ele, ok? Porque a gente tem, já é assunto para um outro momento, uma outra aula, ok? Mas eu quero que você entenda isso. Então, o nosso corpo é capaz de produzir defesa, o nosso corpo trata isso daí. O problema é que algumas doenças, o vírus sabe que a gente tem defesa, ou ele sofre lá uma mutação, que é o caso lá do HIV e outros vírus, né, relacionados, ou então a gente sofre, ou então a replicação é tão grande, o dano é tão grande que não dá tempo de tratar sintoma, não dá tempo de ter uma reação contra. Vamos lá. Bom, o primeiro, o mais batido, é claro, é o vírus da dengue. Aí, moçada, o nome do vírus, ele não é importante. Geralmente, na maior parte das vezes, é o nome da doença,
seguido de vírus, né? Hepatite vírus, dengue vírus, por aí vai. O resto é só família viral. Então não tem lá nome de vírus. Alguns, assim, tem lá, tipo, esse aqui é um vírus que merece um nome, tipo HIV. Esse vírus merece um nome específico e que esse nome se espalhe para todo o planeta Terra. Ok, né? Mas, no geral, não tem lá nomes, assim, tão específicos para dignos de serem cobrados em prova. Só aqueles mais batidos, né? Bom, por exemplo, aqui eu tenho um agente etiológico, flavivírus, né? O vírus da dengue. Esse é o nome. Vírus da dengue. Ele é um vírus de RNA, mas também não é importante você, para a prova, saber que se ele é de RNA ou de DNA. Quando for importante isso, eu vou falar. Ó, essa doença você tem que saber isso, tá? O vetor é o causador, desculpe. Vetor é o transmissor da doença, não é o causador. Quem causa a dengue? É o mosquito da dengue. Ó, errado. E em prova cai assim? Cai, né? O Aedes aegypti é o mosquito causador da dengue. Errado. Erradíssimo. Aí você fala, porra, essa aqui acertei. Não, aí sai o gabarito lá, errado. Não, vou levar para o professor Sérgio para ele pedir aqui a anulação dessa questão. Não, você errou. O mosquito Aedes aegypti, ele não é o causador da dengue, né? Quem causa a dengue é o vírus da dengue. O Aedes aegypti nada mais é do que o transmissor do vírus. O Aedes aegypti ele pode nascer, não ter o vírus em momento algum, viver happymente a vida dele, tranquilamente segue a vida. Bom, mas você tem também o Aedes albopictus, né? Todos eles são holometábulo. O que é holometábulo, professor? Holometábulo nada mais é do que a forma de desenvolvimento do mosquito ou de algum organismo. Por exemplo, ele tem aqui né? Holometábulo significa que ele apresenta diferentes formas ao longo do seu desenvolvimento. Então ele tem que forma? Ele tem aqui ovo, depois larva, depois pupa, depois ele vira lá um mosquito adulto. Significa que... Por que eu tenho que saber isso para combater a dengue? Bom, porque eu vou combater não o vírus, eu vou combater o vetor. Então, primeiro, quais são os sintomas, os cuidados profiláticos lá da dengue? Você vai ter lavar bordas de recipientes plásticos, é uma profilaxia, né? Por quê? Porque é onde tem os ovos lá. O mosquito chega lá na borda, bota os ovinhos lá, e aí quando enche de água, esses ovinhos eclodem e viram a larva. Aí você joga lá larvicida, um sapo, quer matar o sapo, passarinho, jogar pedra, cara, é tudo que come larva. Então uma forma é jogar larvicida em córregos, bueiros, ralo de banheiro, também é uma forma profilática, né? Depois você tem o carro do fumacê, cortinados, repelentes, para evitar o contato com o mosquito. Os sintomas são cefaleia, né, dor de cabeça, artralgia, dor nas articulações, mialgia, dor na musculatura, manchas vermelhas na pele, profilaxia mecânica, química e biológica. Então significa que eu posso parar mecanicamente. Como? Tela, cortinado, é uma forma mecânica de evitar o mosquito. Qual outra? Química, inseticida, larvicida, essas coisas que geralmente o cara da dengue chega lá e joga no seu banheiro. Né? E biológica, jogando lá peixe em sei lá, bolsões de água lá, piscina, não sei, rio, poça d'água, ter sapo, girino, deixar o bicho lá comer as larvas, ok? É uma forma. Moçada, a dengue, ela causa lá hemorragia, né? Por quê? Porque você tem uma agregação plaquetária muito grande. Não sei se você sabe, mas quem tem doença cardíaca, geralmente toma lá aspirina, né? Ou AS, ácido acetil salicílico, né? O que você tem aí neste caso? Esses sais, né? Esses medicamentos, desculpem, geralmente o que eles causam no corpo do sujeito é a diminuição. Porque pensa só, o cara já tem lá um problema de infarto, problema cardíaco, já tem 500 pontes de safena, mamária e por aí vai. Então é importante que não formem trombos para este camarada. É importante que não forme coágulo para este camarada. O que ele toma então?
uma aspirina por dia, né? Por quê? Para diminuir as plaquetas ali, não ficarem tão salientes para poder formar trombo tão facilmente. Por isso que fala, para o sangue ficar fino. Né? Na verdade, não, é para diminuir a agregação plaquetária, diminuir as plaquetas de se juntarem. Aí você vê lá nas propagandas em caso de dengue, não tomar o quê? Aspirina, tome lá paracetamol. Por quê? Porque o paracetamol não tem essa mesma coisa da aspirina, de fazer, evitar que as plaquetas se juntem. Aí você vai lá e fala, vou tomar aqui, eu tô com dor de cabeça, e toma lá uma aspirina. Você não sabe que está com dengue, aí sabe o que vai rolar? A dengue, ela diminui o número de plaquetas, ela destrói plaquetas, tá? O vírus da dengue destrói plaquetas. E você vai lá e toma ainda uma aspirina, que faz o que? Evita que as plaquetas se juntem para formar um coágulo. Acabou. Você já tem pouca plaqueta, ainda toma um remédio para evitar que elas se juntem, em caso de hemorragia, por exemplo. Aí você passa de uma dengue clássica para uma dengue hemorrágica. E aí sangra seu intestino, sangra tudo. É terrível. Tá aí. Ó, isso aqui, para você ter ideia, né? Um intestino aqui com hemorragia, né? Então você tem hemorragia lá no fígado, hemorragia no intestino. Tudo isso porque você está com a dengue hemorrágica. Então, quando eu falo de dengue hemorrágica, você sangra por tudo quanto é poro do teu corpo. Principalmente, você pode passar, então, da clássica para hemorrágica tomando medicamento errado. Ah, então é melhor tomar Tilenol, né? Se você tomar muito Tilenol também, pode ser que cause lá em você uma hepatite medicamentosa, podendo evoluir para uma cirrose, né? Ah, então eu sou esperto, professor, eu tomo dipirona. Beleza, dipirona está ligada a casos de AVC em uso contínuo e em grande quantidade. Então você escolhe aí o que você quer, né? Você quer morrer de hemorragia, cirrose ou AVC. Bom, febre amarela, né? O agente etiológico aí também é um flavivírus, tá vendo? Mesma coisa da dengue. Então você tem lá o vírus da febre amarela, você tem lá o hemagogos e você tem o Aedes também, né? Na verdade, Aedes. Tanto um quanto o outro, esses vetores transmitem a febre amarela. No caso da febre amarela, moçada, teve um surto aí de febre amarela aqui na região sudeste, há uns 3 anos, 4 anos atrás. Aquele negócio de, tipo, todo mundo querer vacina também, só que a vacina era contada, só tinha lá para, sei lá, 30 vacinas por cada posto de saúde, só para quem ia viajar para o Pantanal, para a Amazônia, que são áreas que você tem ali, né, uma vegetação, mata fechada, mais contato com os mosquitos, então o risco de você contrair a febre amarela é muito maior. Então, regiões mais endêmicas. Na região sudeste, isso não era muito comum, até que houve lá, né, um surto e pegou todo mundo de surpresa, faltando vacina também. Não sei se você lembra, não faz tanto tempo assim, né? Bom, os sintomas, né? Então você tem lá a febre, dor de cabeça, né? Você tem vômitos, calafrios, diarreia e mialgia. Moçada, aqui, geralmente a febre amarela, você vai ter lá os olhos amarelados, né? Você vai ter lá, por exemplo, pode ter falência hepática, falência renal, você pode ter paralisia renal, pode ter paralisia, falência hepática, então seu fígado pode parar, seu rim pode parar, você pode ter hemorragia intestinal, você pode ter lá casos de obstrução nos vasos sanguíneos periféricos, que pode causar ali, por exemplo, necrose, pode causar também má circulação, causar amputação dos membros, enfim. Febre amarela é tenso, o negócio é bem feio. Só o fato de você ter pode causar sangramento cerebral, tudo isso. Mas apenas 1% da população que manifesta esses sintomas. Fala, então por que eu vou vacinar a população toda? A mesma coisa, né? O que a gente está passando agora aí, né, com o coronavírus. Por que não vai todo mundo e deixa o pau quebrar? Você não quer ser a pessoa que faz parte da pequena
porcentagem da população mundial que morre por causa do vírus. Na febre amarela, você toma vacina exatamente para isso. Vai que a loteria cai para você ou para algum familiar. Então você acaba tomando essas precauções aí. Hoje a gente toma a vacina de febre amarela aí, que vale por 10 anos. Né? Bom, teve, se não me engano, uma correção agora da OMS que foi para 20 anos.